Jehoshaphat aims to conquer Moab with a choir. God had said the battle is mine to fight, and Jehoshaphat says, well, let's put the choir at the front. Verse 21, and when he had taken counsel with the people, he appointed those who were to sing to the Lord and praise him in holy array as they went before the army, and say, give thanks to the Lord, for his steadfast love endures forever. In other words, shouts of victory before the battle commences, because God had promised it. I think the writer of this book wants us to learn from verse 22, even though victory belongs to God, the singing of the choir is the occasion for the victory. Singing is not merely a response to grace. Singing is a means of grace. Singing is power. When you sing, the Holy Spirit comes and does something. Jehoshaphat sang with the choir, and Moab and Ammon and Seir killed themselves. And when Paul and Silas sang, it says, God shook the prison. Surely the lesson is there is power when the people of God sing. There are two weapons that we have to fight Satan with in worship: the Word of God and song. I beseech you, give heed to the Word and sing with all your heart. Você nem precisa ser um bom observador para saber que hoje eu vou falar sobre louvor, adoração e a importância da música no culto. Nós hoje cantamos na abertura do culto um tempo um pouquinho mais extenso, porque nós gostaríamos de hoje destacar a importância da música e da música especialmente no culto. A música, de uma maneira geral, é uma parte muito importante das nossas vidas. Nós vivemos e convivemos com música o tempo todo. As pessoas hoje fazem as suas refeições ouvindo música, as pessoas dirigem ouvindo música, muitos trabalham ouvindo música e alguns até dormem ouvindo música. A música está presente em todos os lugares. Por exemplo, a música é parte importantíssima dos filmes de Hollywood. Música é parte importante dos comerciais. Os comerciais têm música. Tem música nas rádios, música na TV, música nos comerciais, música nas salas de espera, música nas recepções das empresas, música nos shopping centers, música nos restaurantes, música até nas academias de ginástica. Por exemplo, sobre restaurante. Especialistas reconhecem o poder da música e eles usam a música intencionalmente. Os especialistas dizem que há restaurantes que escolhem melodias agitadas e rápidas para instigar os clientes a comerem mais rápido, liberando a mesa para os próximos consumidores. A dica está dada para os donos de restaurante. Então, alguns usam isso aí para que comam e possam ir embora. Supermercados e lojas utilizam músicas agradáveis e calmas para que seus clientes relaxados fiquem mais tempo dentro das lojas e dos supermercados e comprem mais. Tem música na academia. Vai na academia, a música é agitada, a não ser para algumas áreas que eles utilizam para alguns tipos de prática, mas via de regra, você não coloca a música calma, você não coloca a música clássica para andar numa esteira. Você vai andar a 1 km por hora. Você coloca música agitada. As pessoas reconhecem realmente o valor e o poder da música. Para ter uma ideia, essa plataforma de música digital, Spotify, não é a única, mas é a mais famosa, é uma das mais lucrativas. No terceiro trimestre de 2018, faturou 1,35 bilhões.
tem mais de 170 milhões de assinantes. E as pessoas podem baixar, então, milhões de músicas ali, milhares de músicas, para ouvirem nessa plataforma digital. Hoje é como hoje os cantores, os artistas, eles já não gravam mais CD, LP, começam a publicar nas plataformas digitais, e eles se adaptaram a isso, porque é lá que as pessoas assistem, ouvem, lá que elas curtem e lá que eles podem medir o sucesso. Agora, a música é um fenômeno antigo. Na Grécia Antiga, por exemplo, Platão, no século IV a.C., reconhecia o poder da música e a influência sobre o ser humano. Ele disse: a música é o mais poderoso meio que qualquer outro, porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma. E ele diz, Platão, a música dá alma ao universo, dá asas à mente, voo à imaginação, charme e alegria à vida e a tudo. Então a música é muito poderosa. A música influencia suas emoções, influencia suas decisões. É bem provável que existam músicas que marcam alguns momentos da sua vida. Você lembra daquela música, você lembra de alguma situação. E depende da música, eu vou descobrir qual é a sua idade. Porque a gente vai lembrando qual é a música. Entendeu? Então você vai ouvindo e vai lembrando a época. O Atilanos Muradas, um músico e jornalista, diz que a música faz sorrir, a música faz chorar, a música cria ambiente para um romance, e é quase impossível passarmos pela vida sem a música. Mesmo quem não gosta muito de música, mas quem não gosta de música, bom sujeito não é. Então, parodiando João Gilberto. Então a questão é a seguinte: na verdade, mesmo quem não tem aquela grande apreciação por música, curte música, mas não é aquele apaixonado, não foge do fenômeno chamado a música chiclete. Aquela que está nas paradas de sucesso, e quando você menos vê, você está cantando. Em geral, são as piores. Porque são aqueles refrões terríveis, que eu não posso repetir aqui, entendeu? Aquelas músicas que ficam na mente. E por quê? Mas é um poder. A música é a mais popular das artes. Música, música, música presente na nossa vida. A música está presente na Bíblia. A Bíblia é um livro que incentiva muito a música e com um propósito. É interessante que a música na Bíblia é mais do que uma manifestação artística. Moisés e o povo de Israel cantavam, Miriam, irmã de Moisés, cantava, tocava, dançava, Davi cantava ao Senhor, Salomão cantava e era compositor, os discípulos de Jesus cantavam. Há um versículo que diz que eles cantaram durante o final da última ceia, eles cantaram um hino, entendeu? Alguns dizem assim, cantaram um hino, ok. Cantaram um hino ao Senhor. E eles, era costume da igreja, o judaísmo cantava, os judeus cantavam. E por isso a música faz parte da igreja. Mas temos que lembrar que na igreja a música faz parte daquilo que nós chamamos de adoração. Não é algo desvinculado da adoração. Adoração no culto que tem proclamação da palavra, que tem oração, que tem testemunho e tem louvor por meio da música. O que é adoração? Que é o contexto do culto. Adoração, Horton Davis diz que é a resposta alegre dos cristãos ao amor santo e redentor de Deus revelado por meio de Cristo. A adoração é a alegre resposta dos cristãos ao amor santo e redentor de Deus revelado a nós por meio de Cristo Jesus. Uma outra definição diz que a adoração é um encontro pessoal com Deus, no qual glorificamos, magnificamos e cantamos ao Senhor por sua pessoa e seus atos. Então, música é uma resposta natural, é algo importante dentro do culto. Deus não precisa da adoração, Deus não precisa do nosso louvor, mas nós precisamos adorar, nós temos necessidade de cantar. É interessante que logo quando alguém se converte, ele já descobre que tem que aprender a gostar de cantar. O Anderson que o diga. Estou preocupado de juntar Anderson aqui, Wagner juntos, não vai dar boa coisa. Tem que separar. Na verdade é o seguinte, naturalmente,
naturalmente nós nos convertemos e as pessoas vêm à igreja e falam assim, como vocês cantam? Porque tem música mesmo, música no começo do culto, música no meio do culto, participação musical, música no final do culto, nós cantamos. Então, nós necessitamos adorar e nós necessitamos cantar. Então, a música tem um papel central na adoração. De fato, música não é tudo na adoração, mas é uma parte importante da adoração. Martinho Lutero foi o reformador dentre ele, Calvino, Zwinglio, ele foi o único que deu um destaque especial à música, e ele afirma o seguinte: onde quer que os cristãos tenham se reunido para adorar e louvar a Deus, eles entoaram canções. Martinho Lutero escreveu vários hinos, um deles o Castelo Forte e outros mais. Ele incentivava o uso da música no culto. E ele diz, onde quer que os cristãos, não importa a época, tenham se reunido para adorar e louvar a Deus, eles entoaram canções como parte dessa adoração e deste louvor. A música é tão importante na Bíblia que nós temos um livro exclusivo de canções. O maior da Bíblia, o livro dos Salmos. 150 cânticos, 150 músicas. Era o inário para o culto dos judeus. Eles usavam, eles foram compostos para serem cantados. É um livro exclusivo. E há vários versículos nos Salmos, por exemplo, no Salmo 95. Essa semana eu me dei o trabalho de olhar os Salmos do Salmo 1 a 150 e anotar os principais salmos que têm convites à adoração ou a cantar. A grande maioria. Ele diz assim, vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Salmo 95. E essa expressão, vinde cantemos, ou louvemos ao Senhor, ou aleluia, que é louvemos ao Senhor, aparece inúmeras vezes. No Novo Testamento, lá em Efésios 5,19, nós lemos, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Queridos, essas passagens e tantas outras mostram que Deus ama, que Deus aprecia o valor musical da adoração coletiva. Agora, numa sociedade tão musicalizada, com tanta música, nós podemos, no culto, esquecer o principal objetivo da música. E a música simplesmente se tornar uma expressão natural, porque é comum no mundo. Música faz parte do culto, não porque vivemos uma sociedade musical, mas porque Deus planejou a música para o culto. Então, não é... Se música fosse apenas uma expressão artística e Deus não desejasse, não faria parte do culto. Então a música cristã faz parte do culto, faz parte da adoração, não porque a sociedade é musical, mas porque na verdade foi Deus quem planejou a música como parte da adoração para os seus propósitos. Música então para o cristão não é um apêndice, não é algo marginal, mas é um papel fundamental. E eu quero pensar com vocês hoje no Salmo 138, que fala um pouquinho sobre a música. Hoje eu quero falar sobre o Evangelho e o louvor. E eu vou ler o Salmo 138, você pode abrir a palavra de Deus e nós vamos ler esse texto das Escrituras Sagradas e aprender sobre o valor da música na adoração. Salmo 108, nós vamos ler a partir do verso de número 1. 138, a partir do verso 1, diz o seguinte: eu te louvarei de todo o coração, cantarei louvores a ti diante dos deuses. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e fidelidade, pois engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de tudo. No dia em que clamei, tu me respondeste e me deste vigor, fortalecendo minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
Embora o Senhor seja sublime, ele atenta para o humilde, mas conhece o arrogante de longe. Embora eu enfrente angústias, tu me vivificas. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua mão direita me salva. O Senhor cumprirá seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, dura para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Amém? Eu quero pensar com você hoje 3 afirmações sobre o papel da música no culto e na igreja. O que nós fazemos quando cantamos? Por meio da música, em primeiro lugar, o mais óbvio, nós louvamos a Deus. O salmista diz: eu te louvarei de todo o coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses, verso 1. Verso 2, inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade. Queridos, de todas as maneiras que nós usamos para render graças, para louvar a Deus, para adorar a Deus, a música é, sem dúvida, uma das mais expressivas, porque é uma expressão natural. Martinho Lutero, por exemplo, que foi citado agorinha, ele disse o seguinte, ele concedeu à música, ao lado da teologia, valor importante no culto, e ele afirmou: somente uma coisa podemos mencionar, e a experiência confirma: depois da palavra de Deus, a música merece o mais alto lugar. Ele disse no culto, ele disse, depois da palavra, a música merece o mais alto lugar. Ele está dizendo o seguinte: a palavra falada e a palavra cantada caminham lado a lado. O salmista diz: eu te louvarei de todo o coração, cantarei louvores. Louvo o teu nome por teu amor e fidelidade. Qual é o objetivo da música no culto? Exaltar a glória de Deus, a grandeza de Deus. Toda letra cantada, toda melodia composta é para adorar o Senhor. Nós cantamos não por obrigação, mas cantamos como uma resposta natural de louvor a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Como disse a você, quando alguém se torna um cristão, ele passa naturalmente a cantar louvores ao Senhor. O povo de Deus, ele é conhecido como o povo que canta. Deus nos deu o dom da música e por meio dela ele é adorado. O salmista fala: eu compus esse salmo, eu escrevo esse salmo, eu canto esse salmo como expressão de louvor a Deus. Por meio da música, nós, além disso, oramos a Deus. O salmista diz: no dia em que clamei, verso 3, tu me respondeste e me deste vigor, fortalecendo a minha alma. Verso 6 diz: embora o Senhor seja sublime, ele atenta para o humilde, mas conhece o arrogante de longe. Queridos, a música tem uma capacidade incrível de abrir o coração humano para Deus. A música é este meio de comunicação que nos leva a conversar com Deus, porque a música toca as emoções. As pessoas, quando ouvem música, ou sorriem, ou choram, elas celebram, porque a música tem o poder de tocar o coração. Agostinho de Hipona, conhecido como o Santo Agostinho, ele afirmava: quem canta, ora 2 vezes. É interessante que a música é um tipo de oração. Mesmo aquelas pessoas que não têm o dom musical, elas se beneficiam do canto congregacional para fazer oração. Nós aqui, quando cantamos, hoje ainda nesse culto, nós oramos várias vezes, porque as músicas são orações. Nós oramos, por exemplo, por meio da música, consagrando a vida a Deus, clamando por socorro, expressando nossa dependência dEle, suplicando sua graça. Então, quando você está cantando, você está, por meio do cântico, orando ao Senhor. E a música tem um poder de puxar para fora os sentimentos negativos, o que está no nosso coração, ou os sentimentos de alegria, e nós expressarmos para o Senhor. Então, quando nós cantamos, nós estamos orando. John Ortberg diz o seguinte, que a música na adoração é uma das grandes armas contra o medo. E ele diz, nós temos que adorar, temos que cantar, porque sem isso
nós podemos esquecer que há um grande Deus e eu passo a viver com medo. Quando eu canto, de uma certa maneira, eu oro 2 vezes e eu expulso o medo do meu coração, porque eu canto as grandes verdades, por exemplo, da grandeza de Deus, da bondade de Deus, do cuidado de Deus. Eu clamo por socorro por meio da música, que é uma oração. Por meio da música, nós fazemos também, queridos, aquilo que eu chamo de confissão de fé. Quando nós oramos, nós falamos muitas verdades. Eu costumo dizer que cantar é perigoso. No seguinte aspecto: quando você canta, você faz algumas afirmações que são alguns compromissos com Deus. Quando você canta, você expressa o que você crê. Quando nós cantamos, nós falamos dos grandes temas da teologia. Nós, por exemplo, falamos do caráter de Deus. O Salmo 138, verso 2, ele fala do eu te louvo por causa do teu amor e da tua fidelidade. Depois, no verso 5, ele fala assim: eu celebro os teus feitos, porque grande é a tua glória, ó Senhor. Então, quando nós cantamos, os grandes temas da teologia são apresentados aqui. Quando nós cantamos, por exemplo, um cântico, Pela cruz sou grato, nós estamos cantando, agradecendo a Deus pela salvação. Quando nós cantamos, é a grande confissão de fé. Nós, quando cantamos, a nossa mente fica repleta da grandeza de Deus, de que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Quando nós cantamos, nós lembramos do seu amor, da sua fidelidade. Nós, quando cantamos, declaramos a nossa dependência de Deus. Por isso que a música, nós cantamos o Evangelho. E nós só podemos cantar aquilo que é teologicamente correto e só podemos cantar aquilo que nós vamos cumprir. Então, nós cantamos, por exemplo, um canto que eu gosto muito. Cada vez que a minha fé é provada, tu me fazes crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos, as montanhas e mares, desertos e vales que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer caminhar por sobre as águas. Será que nós cremos nisso? Porque a gente às vezes tem, que a teologia poderia ser assim: Deus abre o mar, Deus sempre vai abrir o mar. Mas a teologia verdadeira diz assim: nem sempre o mar, que é o problema da vida, a luta da vida, sai da nossa frente. Mas nós cantamos nessa música uma crença que mesmo quando a doença, o problema, a luta não for removida, Deus vai me fazer andar por sobre essas águas. Entendeu? Nós cantamos isso. Nós cantamos aqui: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus. Nós cremos nisso quando nós cantamos? Será que é prática nossa? Então, cada vez que nós cantamos fazendo declarações de fé, que Deus é poderoso, que Deus vem ao nosso socorro, que Ele é maior do que tudo, que não importa o que nós enfrentamos na vida, e é isso que os salmistas faziam. Eles escreviam aquilo que eles criam. Por isso, ao escolhermos uma música, nós escolhemos uma música que seja teologicamente correta. E nós escolhemos músicas que falam das grandes verdades do Evangelho. Nós cantamos sobre a santidade de Deus também, sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, cantamos sobre a sua fidelidade, falamos sobre a morte de Jesus, falamos do seu sepultamento, da ressurreição, falamos da sua volta. Nós cantamos músicas, sejam cânticos, sejam hinos, que proclamam o poder de Deus para nos salvar. Então, quando nós, queridos, cantamos qualquer música, nós fazemos confissão de fé. Confissão de fé. E aí, como diz um professor de seminário, eu só acredito naquilo que eu posso cantar. Naquilo que eu não posso cantar, porque o cantar é a expressão natural, aquilo que eu não canto é aquilo que eu não creio. Mas aquilo que eu canto, eu devo crer. E Paul Basden diz o seguinte, que é mais fácil lembrar daquilo que cantamos do que aquilo que dizemos. O que é que você lembra quando você está enfrentando uma luta? Posso lhe garantir, via de regra, é um versículo do livro de Salmos, que são os cânticos, ou de uma música. Ou você lembra de um versículo,
do livro dos Salmos ou você lembra de uma música? Porque são as nossas declarações de fé. Então, cantar a música é algo maravilhoso. A verdadeira adoração por meio da música nos chama para declarar a absoluta superioridade de Deus. Nós, quando adoramos, nós exaltamos a grandeza de Deus, reconhecemos a nossa pequenez, mas reconhecemos que Deus está conosco. Por meio da música, nós fazemos confissão de fé, falamos do que acreditamos e do que nos comprometemos a fazer por amor a Deus. Por exemplo, nós cantamos que nós, no serviço do meu rei, eu sou feliz. Isso é verdade? Cantamos, por exemplo, que cantamos, usa, Senhor, todo o meu ser para o teu louvor. Cantamos, quero te servir, Senhor. Nós cantamos declarações de fé. Queridos, a música é parte importante do culto. E é importante lembrar, pode mudar para mim aí a última tela. No céu, mais uma. No céu não haverá sermões ou estudos bíblicos. Mas eu sei que lá haverá muita música. Então eu estou feliz da vida que no céu vou ser aposentado. No céu não haverá sermões, não precisa de sermões. Eu talvez vou sentar ali com os apóstolos fazendo as grandes perguntas. No céu não haverá sermões, não haverá estudos bíblicos. Mas haverá muita música. Eu sei disso porque está lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, por exemplo, diz, depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz, como de uma imensa multidão que dizia, louvai ao Senhor, a salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus. E do trono saiu uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi, diz o verso 6, uma voz como a de uma grande multidão, com o som de muitas águas e fortes trovões que dizia, louvai ao Senhor, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Meus irmãos, cantar aqui na terra é como um grande ensaio para a vida eterna. A música é como um prelúdio para a vida eterna. Que nós desfrutemos dentro do culto da bênção, dos recursos, das possibilidades da música para a glória de Deus. Graças a Deus pela música no culto. Música que Deus usa para nos consolar, para nos incentivar, para nos libertar, para nos dar um novo ânimo, para nos capacitar, e música que nós usamos para adorá-lo. Que a nossa adoração, que o nosso cantar seja uma resposta alegre e vibrante ao amor de Deus que foi manifestado em Cristo Jesus e também pelas inúmeras manifestações da graça de Deus no nosso dia a dia, que a gente sempre responda com um cântico em nossa boca. Nós começamos hoje ouvindo sobre John Piper que disse, temos duas armas para lutar contra Satanás no culto, a palavra de Deus e o canto. E ele diz, rogo-te, ou eu peço a vocês, rogo-te que te apegues à palavra e que cantes de todo o coração. Nós queremos sim que o evangelho que é falado e o evangelho que é cantado é o poder de Deus para a salvação e para a transformação. Por meio da pregação da palavra e por meio das músicas cantadas, pessoas têm se convertido. Quantos se converteram com um hino? Pessoas têm se convertido. E por meio da palavra cantada e falada, pessoas têm sido transformadas. Que nós nos apeguemos à palavra e que nós cantemos sempre, de todo o coração. Que a nossa adoração, e como parte dela a música, seja a resposta natural a um Deus que abençoa, a um Deus que é cheio de graça, a um Deus que cuida de nós. Amém, queridos?